Turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa atividade de História e Geografia, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a tribo indígena, né, que são os primeiros habitantes do Brasil, e as embarcações dos europeus quando eles chegaram aqui também, tá bom? E aí, o nosso ponto de partida vai ser aqui onde o Brasil tem história, na unidade 3, página 66, tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente dá para perceber que é um grupo de índios, né? Uma tribo indígena. E aqui no ponto de partida, temos aqui a primeira questão. Além da dança, quais outros aspectos tradicionais da cultura indígena você conhece? Então, para facilitar, a gente pode responder observando a imagem, tá bom? Então, eles tinham outros aspectos nas vestimentas, tá bom? Tem também a pintura e outros adereços que eles usavam também, tá bom? Vocês podem colocar isso na questão 1. E na questão 2, você considera importante conhecer sociedades que já habitavam o Brasil em outras épocas? E por quê? Tá bom? Então, sim, por quê e não por quê. Você acha que é importante a gente conhecer essas sociedades, o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer? Tá bom? É isso que a pergunta está dizendo. Aí nós vamos lá conhecer alguns grupos de povos que habitavam o território do Brasil. Os primeiros habitantes do território brasileiro. Ao povoarem o continente americano, né, que é onde fica localizado o Brasil, alguns grupos humanos se estabeleceram em regiões onde é o território brasileiro. Esses povos eram bastante variados e cada um deles tinha o seu próprio modo de vida. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o grupo de caçadores e coletores. Os primeiros grupos que se estabeleceram no território brasileiro viviam como caçadores e coletores. Essas populações viviam próximas aos morros e utilizavam as formações rochosas para se abrigar. Muitas delas já conheciam técnicas de produção de machados e outros instrumentos feitos com rochas, né? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber, né, os grupos de coletores e caçadores, né? Aqui eles viviam, né? Eles conviveram com animais de grande porte que fazia parte da megafauna brasileira, tá bom? Então, eles se escondiam para poder caçar e daí eles coletavam também, tá bom? Eles já tinham feito instrumentos com rochas, eles utilizavam esses materiais, recursos naturais, para poder sobreviver, tá bom? Além disso, os povos caçadores e coletores costumavam fazer pinturas nas paredes rochosas dos locais onde viviam. Então, eles registravam tudo o que acontecia, tá bom? Atualmente, em diversos sítios arqueológicos brasileiros, podemos encontrar essas pinturas rupestres. A gente já viu isso em outros assuntos de história, né? E compreender mais detalhes sobre as culturas desses povos. Agora, nós vamos ver um pouquinho dos povos dos sambaquis. Muitos grupos se estabeleceram em locais próximos ao litoral no sul e sudeste do território brasileiro. Então, o litoral, lembrando que fica perto da costa, onde fica mais próximo dos oceanos, né, dos mares. Então, o litoral é quando tem mais perto do mar, tá bom? Esses povos viveram há cerca de 9.000 anos e praticavam a pesca e a coleta de moluscos, raízes, frutas e sementes. Essa população deixou vestígios como os sambaquis. Os sambaquis são grandes depósitos formados por diversos materiais, como rochas, mariscos, resquícios de outros animais e instrumentos feitos de rochas. Essa parte, turminha, dá para vocês grifarem, tá bom? Então, o que são os sambaquis? São grandes depósitos, formados por diversos materiais, como os conchas, mariscos,
requisitos de outros animais e instrumentos feitos de rochas, tá bom? Com o tempo, esses materiais acumulados formaram grandes elevações no solo nas regiões litorâneas, como mostra na foto a seguir. Então, aqui na foto dá para a gente perceber, né, o que é o sambaqui, tá? São os depósitos que foram acumulando e formando relevos rochosos, tá bom? Atualmente, sabe-se que os antigos habitantes do litoral brasileiro costumavam usar os sambaquis como moradia e como local de rituais de sepultamento, tá bom? Aí aqui temos uma curiosidade: povos agricultores e ceramistas. No início do século XIX, pesquisadores encontraram às margens do rio da floresta amazônica diversos vestígios arqueológicos, como artefatos de cerâmica. Estudos recentes demonstraram que muitos desses objetos foram produzidos há mais de 4.000 anos. Outra descoberta sobre esses povos é que eles eram agricultores e sedentários. Também podemos grifar esta parte. Ó, os povos agricultores e ceramistas, eles eram, aqui ó, eles eram agricultores e sedentários, né? A gente já viu sobre sedentários, né, que são os povos que permanecem no mesmo lugar, não são aqueles povos nômades que ficam buscando outros tipos de lugar para poder fazer a coleta e a pesca, tá bom? As cerâmicas eram produzidas com argila coletada nos rios da região. Eram feitos vasos e estatuetas, entre outros utensílios, né? Então, tem aqui um vaso de cerâmica, né, feito por volta do ano 700, tá bom? E aí nós vamos partir lá para a página 70, onde a gente vai ver quando começou a história no Brasil, tá bom? Então, essa matéria vocês já viram em outros anos, né? Vocês vão relembrar um pouquinho. Geralmente, quando começamos a estudar a história do Brasil, iniciamos a partir de uma data muito específica, dia 22 de abril de 1500. Mas, afinal, o que essa data tem de tão especial? Essa data marca o encontro entre pessoas de culturas diferentes que até então não se conheciam. Eram os nativos, chamados de indígenas, e os europeus. Então, essa parte nós também vamos grifar, tá bom? Que o dia 22 de abril de 1500 não foi exatamente o descobrimento do Brasil. Foi o encontro dos nativos com os europeus, tá? Veja como o fato histórico da chegada dos portugueses foi representado em uma pintura do século XX. Então, temos aqui essa imagem, vocês já viram em outros anos, né? Ela é muito famosa, essa imagem, essa pintura. Então, retrata bem aqui a chegada dos europeus, né, nas terras brasileiras, mas eles já eram habitados pelos indígenas, tá? Aqui nós temos uma questão. Quem são os personagens que aparecem na imagem? E descreva como eles foram representados. Então, aqui nessa imagem, nós vamos observar bastante sobre os nativos, né? Quem são os personagens? São os nativos, os indígenas e os europeus. E aí vocês vão descrever como que eles estavam representados, se estavam de roupa, sem roupa, o que eles carregavam, tá bom? Tanto os índios quanto os europeus, tá bom? Essa é a questãozinha 1. Depois nós vamos continuar aqui. Assim como vimos, o território que hoje é conhecido como Brasil já era habitado havia muito tempo por diversos grupos indígenas, povos indígenas. Cada um deles tinha sua cultura, seus costumes, sua história.
Agora nós vamos ver um pouquinho a diversidade dos povos indígenas. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, o território abrigava uma grande diversidade de povos. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, calcula-se que aqui viviam aproximadamente 3 milhões de indígenas organizados em mais de 1.000 povos diferentes. Tá? Então, são espécies diferentes, são culturas diferentes, tá? São raças diferentes. Temos, hoje em dia, né, os japoneses, que são diferentes dos alemães. Então, é mais ou menos por aí, tá bom? São povos diferentes. Observe as imagens a seguir. Elas representam a visão dos europeus sobre alguns povos que habitavam o Brasil. Então, temos aqui 4 imagens de indígenas, só que eles são diferentes uns dos outros, tá? Tem também a sua igualdade entre eles, mas também tem as suas diferenças. E é aqui na questão 2 que vocês vão colocar essas diferenças, tá bom? Se tem alguma diferença, se não tem, como que eles estão representados, tá bom? E depois nós vamos partir para a página 72, onde tem um pouco do texto e também as atividades. Ao desembarcar no litoral do Brasil, os portugueses entraram em contato primeiramente com os povos que falavam a língua tupi, como o tupiniquim e o tupinambá. Além deles, outros povos viviam no litoral, como os Tremembé, os Caeté, os Potiguar, os Guarani e os Bororó. Além das características observadas nas páginas 71, como os adornos e as pinturas corporais, havia outras diferenças culturais entre os povos nativos. As diferenças estavam, por exemplo, na língua que cada povo falava. Então, vamos observar. Aqui, turminha, vocês já têm até a resposta da 2 da página 71, tá bom? Então, aqui tem as diferenças entre as palavras de origem portuguesa e indígena. Tem o português água. Aí, olha só como eles falavam, né, diferentes tribos para o mesmo nome da água. Então, para os Carajá, Bé é água. Os Caritiana, Eze, significa água. E os Cuicuru, Tunga, significa água. Tem outra palavrinha aqui também na língua portuguesa, animal. Para outras tribos, era o mesmo nome, né, o mesmo significado, era falada de outro jeito, tá bom? Então, tem essa diferença também entre os povos indígenas, tá bom? Outra diferença está relacionada à organização e à construção de moradias. Então, tem aqui a habitação dos povos do Xingu, olha só como eram feita essa oca. Tem a habitação do Tirió, tem a habitação do Marumbo e tem a habitação dos Carajá, tá vendo? Então, as diferenças também tá nessa organização das construções das moradias, tá bom, turminha? E aqui nós vamos continuar, só que agora nós temos as atividades. Pratique e aprenda. Até a atualidade, a produção artística e a valorização da beleza estão presentes no cotidiano de diversos povos indígenas que vivem no Brasil. O texto a seguir aborda como alguns desses povos utilizavam as pinturas corporais e outros tipos de adornos. A primeira tarefa diária da família era tomar banho no rio. Com argila, retira-se a pintura do dia anterior. A mãe compete refazer a pintura de seus parentes conforme o plano do dia. Em dias comuns, as imagens são bem simples. Nas festas, nos combates, nos rituais e nas caças, bastante rebuscadas. Tanto quanto entender a fala, saber ler essas pinturas é essencial no relacionamento com os outros. A preparação se completa com cocares cheios de penas,
dentes, ossos e sementes, colares, pulseiras e brincos, tá? Então, eles utilizavam todos esses adereços, tem todo um ritual, né? Todo um costume, né? Onde eles faziam a pintura de um jeito para o dia a dia, as pinturas diferentes para os dias de festas, rituais, caça, tá bom? Combate. É como a gente hoje em dia. No dia a dia a gente usa roupa comum. E em dias de festas, nós utilizamos outro tipo de roupa, tá? Nós seguimos essa mesma tradição, só que outro tipo de adornos, né? De adereços. Aqui vocês vão realizar as atividades com base no texto e na imagem. A pintura corporal é um hábito diário. Como ela pode ser renovada diariamente? Então, para responder esta questão, está toda aqui no texto que a Pro acabou de ler, tá bom? Continuando, aqui na página 74, além das pinturas corporais, que outros ornamentos são utilizados pelos indígenas, né? Então, o que mais, além da pintura, o que mais que eles utilizavam lá? Então, também está no texto. Aí vocês vão fazer também atividade C até atividade E. Quando as pinturas corporais costumavam ser mais complexas, né? Então, aqui o complexa seria quando foge do dia a dia, quando elas são mais diferentes, mais exageradas. Marque com um X a alternativa correta. Então, tem nos dias comuns, nos dias em que há festas, combates, rituais ou caça, ou nos dias de chuva. Vocês vão marcar a alternativa correta aqui, tá bom? Na letra D, complete o texto utilizando as palavras abaixo. Então, temos as palavras aqui, dentro do roxo, e vocês vão ler e vão completar com o que mais se adequa para formar a frase, tá bom? E na letra E, em sua opinião, todos os povos indígenas utilizavam os mesmos tipos de pinturas corporais e adornos? Por quê? Então, sim, por quê e não por quê, tá? Então, todos os povos utilizavam os mesmos tipos de pinturas e os adornos, tá bom? Depois que vocês responderem essa última questão, a gente termina a nossa atividade de hoje de História e Geografia, tá bom, turminha? Um beijo!